Vamos para o nosso próximo painel, que fala sobre inovações regulatórias da ANAC que você precisa conhecer. Para falar sobre esse assunto, eu convido aqui ao palco a Mariana Altoé, que é diretora e superintendente de pessoal da aviação civil, e convido também a Melina Zaban, assessora de relacionamento com o regulado, ambas da ANAC. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Para passar os slides? Boa tarde a todos. Bem, viemos aqui falar sobre inovações regulatórias, mas falar o que a gente está para chegar. O que a gente já veio dar spoiler do que já está para sair, o que já está em andamento. E eu queria começar a apresentação batendo um papinho com vocês mesmo sobre como a gente faz essa regulação da ANAC. Primeiro, a nossa missão é garantir a segurança e excelência da aviação civil. Eu gosto de transformar essa missão e essa visão de um jeito mais simples de falar. A ANAC quer que a aviação cresça, e cresça muito, mas cresça com segurança, que segurança é o nosso propósito, né? Então, o que a gente pensa em regulação? Sempre que a gente tem que fazer uma modificação em regulação, sempre que a gente vai trabalhar numa regulação, a gente pensa que um requisito a mais é um custo para o operador, mas é uma questão de segurança também. Então, tem sempre esse balanço que a gente faz. Quando a gente pensa em colocar um requisito a mais para o regulador, a gente vai pensar se esse custo ele vai trazer um nível de segurança equivalente que vale a pena. E quando a gente vai retirar um requisito, a gente também pensa se a gente está deixando a segurança mais frágil, né? Então, esse é sempre um processo que a gente pensa. E como que a gente faz isso? A gente olha as referências internacionais, até porque isso é bom para todo mundo aqui, né? Porque quando a gente tem referência internacional, a gente também é reconhecido internacionalmente. Então, a gente sabe que os nossos profissionais, as nossas empresas, as nossas oficinas estão sendo reconhecidas internacionalmente. E a gente também conversa bastante com o mercado e a gente coloca as nossas normas para que vocês participem também, que vocês tragam as contribuições de vocês. E todas as contribuições são analisadas individualmente. A gente se preocupa em analisar todas as contribuições que chegam. Por isso que, às vezes, o processo regulatório ele demora um pouquinho, mas ele demora porque ele é feito com bastante qualidade, né? E é isso que a gente vai trazer, o que a gente tem de novidade por aí. Então, recentemente, a gente fez uma revisão do RBAC 117, que é o RBAC da fadiga. Olha, esse RBAC, a gente sabe que ele pega de tudo, né? Ele pega tudo quanto é operador, ele pega são muitos assuntos diferentes. Então, a gente separou em alguns temas para a gente tratar, temas mais imediatos. A gente tratou aqui, dessa vez, de operações internacionais 91 e operações aeromédicas. Vamos falar primeiro do 91, porque a gente vem aqui nessa feira maravilhosa, aí compra um Gulfstream, e aí a gente sabe, a gente quer uma aeronave aí com uma autonomia de 18 horas, e a gente quer usar toda essa autonomia, a gente quer usar toda a glória da aeronave, e aí a gente vê que a lei do aeronauta limita a nossa jornada. E a gente não consegue usar todo o aparato, toda essa tecnologia. Mas a gente sabe também que é uma aeronave que ela voa pressões mais tranquilas para o piloto. Então, tem condições mais razoáveis de fadiga. E a gente sabe também que, muitas vezes, você tem um descanso posterior aí a essas viagens. Então, o que foi feito aí na mudança do RBAC 117? Foi incluído para a tripulação simples uma jornada longa. E aí essa jornada longa tem um tempo de horas maior para você voar em operações 91. Tá? Também foi aumentado o tempo de horas quando você tem uma tripulação composta ou de revezamento. A outra, eu vou voltar aqui, a lei do aeronauta de forma mais simples aqui, para a gente conversar sobre as operações aeromédicas. O que acontece? As operações aeromédicas têm características muito próprias. Então, para você transportar um passageiro, muitas vezes você precisa esperar o passageiro estabilizar.
Isso significa esperar na aeronave, esperar no sol, esperar, dependendo da infraestrutura do lugar, você não tem estrutura para você esperar. Na sombra, você espera dentro da aeronave. Só que isso é uma necessidade também. E, às vezes, a operação, a lei do aeronauta, ela dificultava essa operação, que é uma operação importante, é uma operação que salva vidas. Então, essa parte foi muito conversada com o mercado, perguntando assim, quanto que vocês geralmente ficam esperando, quanto que vocês, o que é o esforço, como que é o descanso. E uma coisa que eles conversaram muito com a gente, assim, às vezes ficam em torno de 5 horas esperando, até 5 horas esperando para um paciente estabilizar. Então, a gente teve uma mudança na tripulação simples, que a gente, quando você tem 2 pilotos, você tem uma jornada ampliada para que eles possam esperar. Agora, claro, sempre preocupando com a segurança também, com a fadiga do profissional. Depois você tem um tempo de descanso maior. Essa é a ideia da fadiga das operações aeromédicas. Vamos mudar de assunto? Como a gente fala, a gente quer que a aviação cresça muito. E a gente sabe que a gente tem táxis aéreos fenomenais, operadores certificados pelo 135, que têm qualidade excepcional. Só que numa certificação de um operador 7035, a gente tem uma exigência de um gestor responsável, a gente tem a exigência de um piloto-chefe, de um diretor de manutenção, de um diretor de operações, de um gestor de segurança operacional. Então, assim, a gente tem 5 profissionais que a gente espera para um táxi aéreo. E, às vezes, a pessoa tem uma aeronave de motor convencional que pode começar esse trabalho de táxi aéreo, ela pode começar por ali, a gente pode ver a nossa aviação brasileira crescer com esses operadores individuais. Então, a ideia foi a categorização do 135, que a gente tem aí 3 níveis de categorização, começando com o operador individual, aquele que tem uma aeronave, que é uma aeronave a pistão, que é uma aeronave mais simples, que só tem um piloto, né? E a gente tem 3 níveis aí. O último grupo, ele tem pode ter até 2 aeronaves, 2 modelos de aeronave na sua EO, tá? Agora, claro, como eu falei, é o equilíbrio. É simplificação, mas é simplificação também resguardando a segurança, né? A gente sempre pensa na segurança. Então, em contrapartida, também são operadores que têm limitações de operações, são operações só domésticas, eles não podem fazer manutenção própria, então eles têm requisitos específicos deles, e operações não regulares. Bem, agora eu vou chamar aqui para vocês... Perdão, a expectativa do 135, obrigada. A gente já fez a consulta, a gente já está com os resultados, analisando a consulta, os resultados, as contribuições da sociedade. Então, assim, é esse caminho. Pode ser que haja alguma mudança, mas esse é o caminho que está se desenhando para a categorização do 135. Então, assim, a gente está em processo de análise das contribuições. Como eu falei, o processo de regulação, às vezes, demora um pouquinho, às vezes são muitas contribuições e a gente analisa individualmente, mas a gente está já analisando as contribuições recebidas. Então, agora, vocês sabem que a gente faz abertura para a estrela do show, né? Quando tem show de música, a gente faz abertura para a estrela do show. Então, eu queria chamar a Mariana Altué, que, a partir de hoje, foi convocada para ser diretora da ANAC, e ela que é superintendente de pessoal da aviação civil e, a partir de hoje, diretora da ANAC. Obrigada, Parabéns. Melina. Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. Então, vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre algumas novidades que a gente está trazendo, algumas propostas para a parte de pessoal da aviação civil, né, da nossa superintendência. E começando com a contabilização de horas de voo, a gente colocou hoje no ar uma consulta setorial sobre a IS de CIV, a 61001. Vale dar um contexto aqui para quem está acostumado. Na CIV, a caderneta individual de voo, é onde os pilotos fazem os seus lançamentos dos voos, tá? Ela é digital. E a IS, até então, ela é muito
é quase como um guia de como usar o sistema e como preencher e tudo mais. A gente está fazendo uma mudança para que ela seja muito mais explicativa do que pode, como é que funciona, quais são os princípios para fazer essa contabilização das horas, porque para quem, né, precisa de acúmulo de horas para fins de licença e habilitação e tudo mais. Então, a mudança vem muito nesse sentido, e aí tem alguns pontos específicos que eu vou passar aqui com vocês. Não, esse é para trás, né? É esse aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui também, né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, na verdade, é com relação à aeronave, né? A gente está aqui com área especial, conta horas para licença e habilitação. Primeiro, eu volto um pouquinho. As aeronaves aerodesportivas, elas não contam horas para fins de licença e habilitação. Aliás, a gente nem faz lançamento desses voos, porque nem matrícula essas aeronaves têm, né? Elas voam num ambiente restrito, limitado e tudo mais. Agora, quando a gente fala de aeronaves experimentais, aí sim, a gente já tem que fazer o lançamento desses voos todos na caderneta, assim como faz no diário também. E as aeronaves experimentais não contabilizam horas para fins de licença e habilitação. Não contabilizam. Aí a gente passa agora para as aeronaves leves esportivas, aquelas que têm o CA especial, o Certificado de Aeronavegabilidade Especial. Essas contabilizam, sim, horas para fins de licença e habilitação. Tá? Então, a gente tem visto, inclusive, um aumento dessas aeronaves no ambiente das escolas, dos SIACs, né, pelas características e as vantagens que elas trazem. E aí a gente se deparou com algumas dúvidas, por isso a gente está trazendo isso aqui para esclarecer. Essas aeronaves sempre vão contar para fins de licença e habilitação. E outra característica importante aqui que a gente está trazendo é com relação ao peso máximo de decolagem. As aeronaves, porque também tem a ver com as ALIs aqui, né? As aeronaves com até 750 quilos de peso máximo de decolagem, quando elas forem cadastradas lá no RAB, elas vão receber essa habilitação mínima aqui necessária, a AFT, a aeronave de asa fixa terrestre. E o que o piloto tem que ter minimamente para pilotar essa aeronave é o certificado de piloto aerodesportivo. Apesar de estar escrito licença aqui, o CPA não é exatamente uma licença, é um certificado e ele é suficiente. E o piloto privado também pode pilotar essa aeronave. Tá? Quando essa aeronave tem um peso máximo de decolagem acima de 750 quilos, ela vai demandar do piloto, no mínimo, uma licença de PP, do piloto privado. Tá? E a habilitação que vai constar lá no RAB para ela é um monomotor terrestre. Ponto. Essa é uma mudança assim, de entendimento, não é uma mudança, é uma consolidação de um entendimento que é importante que todos tenham com relação a isso. Assim, não importa se a aeronave demanda a AFT ou mono. O importante é se ela é experimental ou se ela é certificada. E o ALI a gente considera como certificado. O ALI especial a gente considera como certificado. Então, é isso que vai conduzir a nossa análise quando forem solicitados os pedidos de licença e habilitação. Tá? Então, resumo. Experimental não contabiliza horas, o ALI CA especial contabiliza as horas. Essa mudança é bastante representativa aqui para esse público da feira, né, dos pilotos da aviação executiva e do 135, que com relação aos copilotos que voam em aeronaves que são single pilot e que demandam um piloto, o copiloto por questão regulamentar. Então, existem vários critérios no 91 em que uma aeronave single pilot vai demandar um copiloto, né? Hoje, a gente faz essa contabilização de horas desse copiloto nessa aeronave, que é single pilot, que demanda um copiloto. Para fins de licença e habilitação, a gente contabiliza em metade das horas. Metade dessas horas acumuladas nessa situação do copiloto são contabilizadas para licença e habilitação. A gente está fazendo uma virada aqui para que isso seja 100% das horas. Então, acho que isso é bastante representativo aqui. E uma outra mudança com relação a isso é que, além desses critérios que tem no RIBAC 91, que demandam esse copiloto, numa aeronave single pilot, a gente vai passar a considerar, essa é uma proposta, né, gente, que está no nosso site em consulta, mas a gente vai considerar também, quer considerar também, aquelas empresas que, quando tem o seu MGO, o seu Manual Geral de Operações aprovado, certificado ali pela ANAC, se ali está estabelecido que aquela operação, aquela aeronave, mesmo sendo single pilot, vai ser sempre operada com o copiloto, esse copiloto também, independente, para além do que está estabelecido no 91, vai contabilizar 100% das horas
para fins de licença e habilitação. Tá? Outra mudança que a gente está propondo ali é o prazo de lançamento de um voo na CIV. Tá? Hoje, isso é ilimitado e algumas coisas decorrem disso. Então, nós estamos propondo que, se você tem que lançar um voo ocorrido em até 90 dias, de 90 dias para cá, né, ainda não fez lançamento do voo, pode-se fazer esse lançamento. Em um voo ocorrido há mais de 90 dias, aí vai demandar alguma comprovação adicional. Então, vai ter um processo, vai ter que enviar para a ANAC alguma comprovação, isso vai ser estabelecido, né? Vai ter um guia, uma orientação para quem precisar, mas vai ter que ter uma comprovação adicional, vai precisar de uma análise da ANAC para que, então, aquele rascunho de lançamento na CIV seja efetivado e o voo seja, de fato, cadastrado. Tá? E eu acho que esse é o último slide sobre isso, né, Melina? Sobre ainda a CIV, piloto em comando sob supervisão. Isso aqui afeta diretamente os pilotos de 121, né, da operação comercial. Então, é sobre permissão para acúmulo de horas antes do cheque de pique. Aqueles copilotos, né, que estão dentro da empresa aérea. A empresa aérea, dentro do seu PTO, do seu programa de treinamento, ela já aprova um programa de elevação de nível. E aí, o que nós estamos propondo aqui nessa nova IS é que esses pilotos, dentro da empresa aérea, mesmo antes de começarem o programa de elevação de nível, caso tenham voado, mesmo à direita, né, como copiloto, mas com um comandante que seja instrutor, que essa hora já seja válida como horas de pique sob supervisão. Não sei quão familiarizados aqui, temos pilotos familiarizados com essa situação, mas é uma demanda que a gente entende também bastante benéfica, que auxilia aí a elevação de nível dos pilotos, né, especialmente esses que estão dentro do 121, e isso é para se pensar depois também para o 135. Bom, então, só para fechar aqui, relembrando, isso é uma proposta de IS. Esses pontos todos estão sendo propostos na IS do 61, e ela está em consulta. Não tá com QR Code, né? A gente tentou colocar o QR Code, mas não atualizou. Mas é fácil de achar, colocando lá no site da ANAC, consulta setorial. Vocês conseguem chegar nessa consulta. É a consulta número 4 de 2024. E, por favor, façam suas contribuições, tá? É bastante importante. Então, só repuxando aqui o que a Melina trouxe, o nosso processo normativo, ele está cada vez mais sendo feito em conjunto, né, com o setor ou com a sociedade. Então, a gente quer ouvi-los, porque, afinal de contas, vocês são os usuários, vocês são os diretamente impactados por essas alterações, então é muito importante que a gente faça essa troca. Ouvi-los, saber se está coerente, se está no rumo ou se não está, o que isso representa de positivo e de negativo, para que a gente possa, de fato, tomar a melhor decisão. Tá? Então, por favor, consultem lá no site da ANAC, consulta setorial e façam suas contribuições. Vou falar aqui também de outras consultas, outras tomadas de subsídio que a gente colocou no site. Essa para licença de PLA. Tem um QR Code, cara, eu ia para lá também. A licença de PLA, a gente está propondo algumas alterações também nos procedimentos, tanto no exame teórico quanto no exame prático. Tá? O exame teórico, aqui está o QR Code para tomada de subsídio, novamente, a gente quer ouvi-los com relação a isso. O exame teórico, a gente está aumentando o número de questões, a gente tem um desalinhamento hoje com o anexo 1 da OASSE, né, que é a regra de referência, que a gente busca e sempre está aderente. E a gente estava bastante distante em relação ao número de matérias, a quantidade de matérias que a gente estava abordando no nosso exame teórico. Então, a gente está fazendo esse aumento de questões, isso implica aumento de horas, então a prova passa para 4 horas, tem um aumento de TEFAC também, passa de R$200 para R$300, né? Mas a gente entende como necessário para que a gente esteja aderente e que isso evite qualquer discrepância ou qualquer desconfiança que, eventualmente, um outro país pode ter nas licenças emitidas aqui pelo Brasil. Tá? Continuamos com um curso teórico não regulado pela ANAC, né? Algumas escolas oferecem, não é um curso que nós certificamos, não é obrigatório, mas ele existe, então isso não está mudando na nossa proposta. E, por fim, o exame prático também está mudando, mas, na verdade, é uma questão de procedimento, não é nada regulamentar, no regulamento já estava de acordo, mas no procedimento. Então, agora passa a ser, né, se essa proposta for para frente, como a gente está colocando, passa a ser obrigatória a presença de um copiloto também para fazer esse cheque. Tá? É uma aeronave bimotor, já era assim, e aí o checando, né, o comandante que está ali para ser checado, ele tem que levar com ele um segundo em comando.
e é a tomada de subsídio número 3 da SPL de 2024, e esse tem um QR Code. Então, caso queiram e possam, por favor, façam suas contribuições. Mais um assunto que a gente está colhendo as contribuições do público. Tomada de subsídio sobre a formação do piloto agrícola. Tá? É uma habilitação, na verdade, do PAGA, né? A gente chama de PAGA. E aí a gente colocou vários quesitos, são vários questionamentos que a gente está fazendo lá sobre todos os aspectos dessa formação, né? Sobre curso teórico, sobre curso prático, sobre as horas que devem ser acumuladas, enfim. É importante ouvi-los. Talvez não seja tanto o público daqui, mas caso seja, vocês também como né, possíveis divulgadores dessa consulta, é importante para a gente ouvir, para a gente poder caminhar aí e fazer as transformações que nós todos juntos julguemos necessárias. Mais uma consulta. Essa não é da minha área, mas é da ANAC. A ANAC abriu mais uma pesquisa sobre cultura de segurança operacional. Tá? É a segunda ou é a terceira edição, Melina? Você lembra? Não é a primeira, a gente já fez outras. Segunda. É a segunda. E está aberta desde o dia 15 de julho. E ela fica aberta por 2 meses, então julho, agosto, setembro, até meados de setembro. Novamente, queremos ouvi-los sobre cultura de segurança operacional. Né? A gente, na ANAC, o nosso core business, né? O nosso negócio é a segurança, é o desenvolvimento da aviação civil, que depende da segurança. Então, trabalhar a cultura de segurança em todos os níveis é extremamente importante. Né? A gente trabalha com a formação dos profissionais, então é algo que a gente repisa diariamente. O que a gente tem que ter na formação, a formação tem que ter de qualidade. Essa formação só é de qualidade quando ela entrega um profissional que se preocupa com a segurança, que desempenha bem suas funções, que tem todas as competências necessárias para isso. E a cultura é a chave, simplesmente, para que isso aconteça. Então, é importante também que vocês contribuam para a gente aí nessa pesquisa de cultura de segurança e que, no dia a dia de vocês, das operações, das empresas, reafirmem isso, né? Trabalhem isso com todos os seus profissionais, todos os colaboradores, para que a gente tenha uma aviação cada vez mais segura. Acabei, menina. Então, esses aqui são as nossas redes sociais. Os nossos canais de comunicação, queria chamar a atenção, a gente tem alguns canais no WhatsApp, mas a gente tem o Fala BR, que a gente atende em até 2 dias úteis. Tá? Eu sempre recomendo que vocês utilizem o Fala BR pela internet, né? Porque o nosso, mais de 85% das manifestações que a gente recebe são de passageiros, então o nosso call center ele tem uma vocação para o passageiro, mas o call center, o WhatsApp, mas o nosso, se vocês entrarem pela internet, cai direto para a gente tem uma equipe para atender vocês rapidinho, perguntar para a melhor pessoa. E eu queria fechar também falando o seguinte, que é uma palestra foi um papo sobre inovações regulatórias. De onde que a ANAC tira ideia do que a gente vai mudar, o que a gente vai inovar, o que a gente vai mexer de regra. A gente faz algumas consultas, de 2 em 2 anos a gente faz consulta com o público. O que vocês acham que a gente deveria mudar, que a gente deveria evoluir nos regulamentos? É uma consulta para a gente elaborar a agenda regulatória da ANAC. Então, agora, em setembro, provavelmente em setembro, a gente estará publicando a consulta para a agenda regulatória de 2025-26. Então, também contribuam com isso e opinem quais são as regras que vocês acham que precisam ser revistas, precisam ser rememoradas, precisam ser atualizadas ou modernizadas. É isso mesmo, a gente faz a consulta da agenda, a gente já sugere um rol de temas que nós entendemos como necessários para passarem por uma revisão ou alguma avaliação nova, e vocês têm a oportunidade de contribuir ou reforçar aqueles que nós já elencamos ou apontar outros. Eu vou aproveitar que a gente ainda tem um tempinho, vou falar de uma frente nossa que tem tudo a ver com essa conversa aqui, na verdade, de relacionamento com vocês, né, com o regulado. A ANAC está colocando bastante esforço no desenvolvimento de um aplicativo, Super App, que está focado em melhorar nossa relação, a relação do regulado com a ANAC, né? Assim, a nossa relação, mas facilitar a vida do regulado. Então, a gente tem várias iniciativas nesse sentido, mas eu julgo que essa seja a que afeta mais diretamente. Então, o que nós temos até o momento, a gente está numa fase de teste desse aplicativo, a gente está com beta testers fazendo aí uma avaliação já, né, da sociedade aí do segmento, para avaliar a jornada do candidato a piloto privado.
Então, essas pessoas estão fazendo avaliação do que nós montamos ali, e para vocês terem uma noção do que se trata, é transformador. Vocês que são profissionais do setor, que lidam com a gente, vocês fazem uso do SACI, fazem uso do SEI, eventualmente, e a partir do momento que a gente consegue trazer esses serviços para o SuperApp, a relação fica apenas por meio do aplicativo. O aplicativo faz o link com todos os outros sistemas da ANAC que sejam necessários, então é uma facilidade muito grande, e além disso o aplicativo ele é super proativo. Então, ele nos traz quais são os próximos passos, o que precisa ser feito. Ah, você já tirou seu CMA? Então, agora é hora de você fazer um curso? Então, você pode escolher aqui suas escolas. Então, te mostra suas escolas certificadas, te mostra isso num mapa do Brasil para você se localizar, com geolocalização. Mesma coisa até com as próprias clínicas, né? Se for o caso de fazer o exame médico antes. Enfim, é bastante facilitado. É um passo muito grande para a gente... para todos os profissionais, enfim, e no futuro para todos os usuários da aviação, porque o SuperApp ele pretende mesmo ir abarcando de pouco em pouco todos os serviços que nós ofertamos, né? Mas eu fico muito feliz de dizer que a gente está começando com a jornada do piloto, né? Agora é o PP, depois a gente passa para o PC, PLA e depois a gente passa para os demais profissionais.